Tarde Nacional, com Luciana Vale. Entrevista. Todas as segundas-feiras nós apresentamos aqui no Tarde Nacional o quadro sobre alimentação saudável ou alimentação ideal. Hoje nós vamos buscar informações sobre a alimentação para as pessoas que têm problemas de rins, como insuficiência renal. Para isso vamos conversar com a doutora Alice Amaral, especialista em nutrologia e medicina do esporte. Doutora Alice, boa tarde. Boa tarde, Luciana. É um prazer imenso falar com você e com os seus ouvintes. Obrigada por atender ao nosso convite novamente. Doutora Alice, é preciso ter um cuidado especial, mesmo aquelas pessoas que não têm problemas renais com determinados tipos de alimentos? É verdade. Mesmo quem não tem, pode vir a desenvolver um problema renal se não cuidar bem da alimentação. Então, nesse caso, é importante a pessoa não abusar de sal, não fazer um uso abusivo também de bebidas alcoólicas, de molhos industrializados, alimentos enlatados, embutidos, porque isso tudo pode causar lesões renais, por vezes, irreversíveis. A função dos rins, ela é primordial, né, para todo o bom funcionamento do organismo, uma vez que os rins filtram o nosso sangue, é isso? É verdade. Os rins, eles filtram as impurezas. O que não serve, a gente elimina na urina. Então, ele ajuda a controlar a nossa pressão, colabora na produção de alguns hormônios, algumas vitaminas. Ele é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Bom, tudo que faz bem ao corpo vai fazer bem certamente a quem está se submetendo a algum tipo de tratamento. Mas especialmente as pessoas que têm insuficiência renal. Que tipo de dieta elas precisam seguir? Bom, quem tem insuficiência renal tem que ter um controle alimentar muito rigoroso. Porque às vezes ele não pode abusar de alimentos ricos em potássio, fósforo. Então a gente tem que individualizar a alimentação dessas pessoas. Em todos os casos, eu mando tirar leite derivado e eu mando tirar o glúten, porque leite derivado e glúten lesam qualquer órgão, principalmente os rins. Mas tem que tomar cuidado também com, no caso de quem tem problemas de insuficiência renal, alimentos muito ricos em proteínas animais, muito condimentados, carnes muito processadas, chá preto, refrigerantes. Essas sopas e esses macarrões semi-prontos também são venenosos nesse caso. Tudo que tem esses temperos prontos. Esses temperos prontos, eles têm que ser evitados ao máximo, Luciano. E é bom lembrar que tem uma toxina presente na carambola que dizem que é letal para pacientes que têm insuficiência renal. Então, quem tem insuficiência renal crônica não deve comer carambola. A carambola, é? A carambola, essa toxina ela não é filtrada, pode dar convulsão, em alguns casos tem relatos que pode levar à morte. Quer dizer, os desavisados, então, passam um susto, né? Passam um susto, imagina, você vai comer uma frutinha, que ela é tão bonitinha, né? Você corta, ela parece uma estrela. Uma flor. Aí você come uma carambola, ela morre no prazo por cima. Agora já sabe, quem tem insuficiência renal tem que passar longe da carambola. Bom, alguma restrição quanto a outra fruta? Se o paciente ele tem uma insuficiência renal, tem algumas frutas que não pode se abusar. Mas o que tem que ser evitado mesmo é a carambola. Frutas secas também eles não podem evitar, mas a carambola é que vai causar essas lesões mais graves. O paciente com insuficiência renal, ele tem que ter um cuidado muito especial, porque os rins não estão filtrando como deveria. Então, qualquer sobrecarga pode causar outros malefícios ao organismo. O doce é um perigo, doutora Alice? O doce é um perigo para todo mundo. Porque muitos pacientes com insuficiência renal, ele ficou com essa insuficiência renal devido à diabetes. É muito comum o paciente que tem diabetes ele desenvolver uma que a gente chama de uma nefropatia diabética. Então, se ele come doce, o que acontece? Controla a taxa de açúcar no sangue, piora o diabetes. Então, vai piorar o problema renal. Outra coisa também, quem tem hipertensão arterial, a pressão alta. Esse paciente ele tem que controlar a pressão, ele não pode abusar do sal, porque senão vai continuar lesando os rins. É importante a gente tratar a doença básica. São pacientes obesos, a gente tem que controlar essa obesidade. A doença básica, ela tem que ser controlada para a gente poder tratar bem o problema renal. Uma outra coisa também muito comum
em relação às patologias renais são os cálculos, né, que são muito mais frequentes até do que uma insuficiência renal crônica, que já seria um último estágio. É verdade. Começa lá com um nódulozinho, um cálculo. O cálculozinho, aquela febrinha, que, olha, só quem já teve que sabe. Para sentir a dor, né? Dói e dói muito, você não faz ideia. E é uma coisa muito fácil de ser prevenido. Mas hoje em dia, com essa alimentação moderna, a gente não tem tempo de beber água, troca água pelo refrigerante ou por um chá preto, enfim, acaba lesando os rins e provocando o aparecimento dos resíduos cristais, assim, são verdadeiras pedras e que doem muito e causam um estrago, você não faz ideia. Em alguns casos, basta ingerir bastante água que os cálculos desaparecem. Exatamente. A gente tem que lembrar que o nosso organismo, pelo menos 60% ou 70% dele é água. Então a ingestão de água, ela é primordial nesse caso, até para diluir essa urina e não deixar formar esses cristais que vão desenvolver cálculos, pedras maiores. A alimentação também aí, ela é muito importante. É bom a gente trocar o nosso sal por ervas que vão dar um sabor especial à alimentação e não vão lesar tanto os nossos rins. Trocar o vinagre pelo limão, abusar de verduras principalmente aquelas bem escuras, menos alface, repolho, couve-flor, brócolis, muita fruta, melão e melancia são ótimos para prevenir esses cristais. Melão e melancia. Melão e melancia. E as verduras, elas cruas, podem ser servidas à vontade para doentes renais ou não? Pois é, pacientes que têm uma insuficiência renal grave, não, nada é à vontade. Mas o paciente que ainda não tem uma doença renal e que a gente quer prevenir que ele tenha problemas renais, ele pode e deve abusar de frutas, legumes, verduras. E hoje em dia estamos tão mais fácil de a gente prevenir qualquer patologia do que esperar aquela patologia estar instalada e depois se tratar, não é verdade? É. Tem que haver uma educação, uma força de vontade, né? Uma vigilância permanente. Tem que haver uma vigilância permanente. Entre as frutas que você me perguntou, uma fruta que é muito interessante e que ajuda também na prevenção desses problemas é a maçã. A nossa velha maçã. Ótima para prevenir problemas renais. Morango, essas frutas vermelhas são muito interessantes. O pimentão vermelho, ele é fantástico. Azeite de oliva, o azeite de oliva extra virgem. Eu não sei se eu já te falei como é que você faz para escolher azeite. Você sabe comprar um bom azeite? É pelo nível de acidez? Pelo nível de acidez, olha só, o azeite tem que vir embalagem de vidro, esse vidro tem que ser escuro, o azeite tem que ser extra virgem e tem que ter uma baixa acidez. De preferência, abaixo de 0,3. Se você encontrar 0,1, esse é perfeito, que mostra que a azeitona ela foi bem tratada, ela é de boa qualidade. Use e abuse. Mas vale lembrar o seguinte, que o azeite é para temperar o alimento ali no prato. Não adianta nada você cozinhar com azeite, porque você perde todos os benefícios do azeite. O azeite bom é aquele extra virgem, né, prensado assim. A partir do momento que você aquece, você perde esse benefício dele. Quebra as propriedades, né? Exatamente. Tá certo. Alguma restrição quanto aos frutos do mar? Os frutos do mar também eles não podem ser usados de maneira abusiva para o paciente renal, não. O peixe é bom, o paciente não tem problema, mas ele já está em insuficiência renal, ele tem que ser evitado. O paciente, durante a crise, e o paciente com insuficiência renal, aí ele tem que evitar peixe e frutos do mar. Ele tem que evitar peixe, frutos do mar, vísceras, fígado, coração, moela, pimenta. Pimenta também é venenoso, tá? Nossa. Durante a crise, pimenta nem pensar. Pode ser que pimenta ela é muito interessante, né? Ela acelera o metabolismo, quem quer emagrecer, ela ajuda. Mas quando você estiver com problema renal, você tem que tirar a pimenta do prato. Tomate também não é bom, café, tá preto, amendoim, feijão, ervilha, nada disso deve fazer parte do prato. Tudo que for muito pesado também, né? Tudo que for muito pesado. Muito carregado. Tudo que for muito industrializado, muito condimentado, muito artificial, lesa não é só o físico, lesa o nosso organismo, né, como um todo. O ser humano ele foi inventado numa época em que não tinha essa indústria alimentícia fazendo esses alimentos semi-prontos. Isso é muito novo. E o nosso corpo ainda não se adaptou a essas mudanças. A gente ainda
sente falta daquele alimento mais natural. Então, quanto mais natural, quanto menos artificial, mais benéfico para a nossa saúde, não resta a menor dúvida. Com certeza. Doutora Alice Amaral, especialista em nutrologia e medicina do esporte. Muito obrigada pelas orientações. Obrigada a você, Luciano. Foi um prazer falar com vocês, doutor. Prazer foi nosso. Um grande abraço. Até a próxima.